Mais uma publicação fracassada igual a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022. Bom, se você está imaginando que eu vou falar nessa publicação sobre o fracasso da seleção brasileira na Copa do Mundo lá no Catar de 2022, você acertou. É exatamente sobre isso que estarei falando agora. Antes de prosseguir o assunto, tenho alguns recados aí, né? Para você que está me assistindo agora. Peço aí a sua ajuda, né? Para fazer o meu final de ano mais feliz. A chave Pix está aí na tela, esmoladofracassado@gmail.com. Essa é a chave. Se você puder estar dando uma contribuição aí para que eu possa comprar presente de Natal para meu filho e passar um Natal melhor, tá? Puder colaborar, eu aceito de bom coração. O outro recado que estarei dando é: em breve eu estarei criando grupos no WhatsApp e Telegram para fracassados como eu, né? E o grupo se chamará Fracassados Anônimos. Então não vai demorar muito, estará circulando aí no WhatsApp e Telegram grupos para fracassados, né? Participar. E na próxima publicação já deixarei o link desses grupos que estarei criando. E se eu tiver mais algum recado aí, eu dou no meio do caminho, aí no meio do vídeo. E vamos para o que interessa, para o assunto dessa publicação. O fracasso da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022. Bom, na minha opinião, a seleção brasileira do técnico Tite e companhia e toda aí a sua comissão técnica e companhia limitada já foram para o Catar fracassados. Mas aí vocês vão me perguntar: por que você está dizendo isso? Por que você acha em que embasamento você está falando isso? É muito simples. Como que uma seleção brasileira vai disputar uma Copa do Mundo com a maioria dos jogadores focados, ligados mais no marketing e no dinheiro que eles vão ganhar somente para participar do torneio da Copa do Mundo? Outra coisa também, a CBF faz muitos anos que vem sendo dirigida por corruptores e corruptos, por gente que não vale nada. A FIFA é outra máfia, que já vem também sendo gerenciada, dirigida por corruptores e corruptos. E não adianta dizer que isso é mentira, porque não é mentira, isso é verdade, todo mundo sabe disso. Eu posso amanhã ou depois tomar um tiro no meio da cara por estar falando isso, mas eu vou falar na cara dura. Essa é a grande verdade. Eu não tenho medo da verdade, não. Querem vir depois, por ter xingado a CBF e a FIFA de máfias, me socar um tiro no meio da minha cara? Venha, pule em cima de mim. Tá? Seus hipócritas. Então não tem condições de uma seleção brasileira jogar aí, trazer o Hexa, o tão sonhado Hexa que todo mundo espera, sendo dirigida por uma máfia, por uma corja de vagabundos. Não há condições disso. E não adianta ter Neymar, Richarlison, entre outros nomes aí atuais da seleção brasileira, se esses e outros jogadores
foram jogar focando no dinheiro, focando mais ou menos assim. Se ganhar ou perder, nós estamos lucrando. Olha, não tem condições. Muitas pessoas viram aí, eu também acompanhei alguns lances no YouTube, de seleções que foram lá e jogaram com raça, com determinação. Foram para a Copa para buscar o título. Alguns exemplos são aí Japão, Coreia do Sul. Agora vimos o Marrocos, que deu um pé na bunda da seleção de Portugal e mandou os portugueses de volta para casa. Vimos a Espanha também quase não ir para as oitavas de final. A Alemanha também tomou um pé na bunda. Entre outras seleções. Seleções consideradas grandes, de grande expressão. Então, nós vimos seleções aí com garra, com força para conseguir o título. Tudo bem que com formação técnica infinitamente inferior, né? Mas foram seleções que nós vimos que os jogadores não estavam lá para desfilar chuteiras cor-de-rosa, amarela, aquelas chuteiras que lembram muito mais a comunidade LGBT do que chuteira de macho mesmo, de jogador macho. Aquela chuteira rústica, preta, tá? Com aquelas travas. Então, com uma seleção brasileira que foi com chuteiras coloridas de questionamento suspeito, estava na cara que o fracasso viria. E eu até me surpreendi que a seleção brasileira não perdeu para a Coreia do Sul naquelas oitavas de final. Camarões eu já esperava que com aquele timeco reserva do Tite, eles iriam perder. E até perderam um pouco, por 1-0. Chegaram nas quartas, perderam nada mais, nada menos do que para a vice-campeã de 2018, a Croácia, que aqueles jogadores estão numa ótima fase. Alguns lances que eu vi no YouTube, os croatas desarmaram todos os ataques, todas as ofensivas da seleção brasileira, né? E a ponto que o jogo acabou no tempo normal em 0-0. Na prorrogação, a seleção conseguiu fazer um gol, né? Que seria ali a salvação da seleção para passar para as semifinais. E simplesmente ao invés da seleção brasileira segurar aquele 1-0 suado que tiveram na prorrogação, não. Deixaram os croatas empatar. E o pior, na cobrança de pênaltis, o Tite escalou jogadores novatos que não têm nenhuma experiência com esse tipo de situação. O fracasso estava escrito ali. O fracasso da seleção brasileira foi desenhado quando foi escalados jogadores que não têm experiência com pênaltis. Com situações aí como ocorreu agora no dia 9 de dezembro de 2022. Lá no Catar. Outra questão aí que eu vou trazer aí, o porquê, não só essa seleção de 2022, mas outras seleções que tiveram aí no passado, fracassaram em títulos, é a seguinte. O povo brasileiro cobra demais, tanto dos jogadores de seleções, como os técnicos que passaram por essas seleções, cobram demais, cobram que a seleção brasileira seja perfeita,
que vença todos os adversários, custe o que custar. Não é bem assim que as coisas acontecem. Nós sabemos que a CBF e a FIFA são uma máfia, que estão aliadas àquela emissora de televisão que é uma máfia, que está lutando para não ter a sua concessão cassada, aquela emissora de televisão corrupta que deve bilhões ou até trilhões de reais ao governo federal, tá? E que lutou para eleger aquele político fracassado de extrema esquerda para nos governar, ou melhor, para implantar uma ditadura. Nós temos aí máfias e máfias que estão por trás dessas seleções brasileiras ao longo dos anos que se passaram. Não tem condições. Enquanto não se colocar na CBF, na FIFA, em outras entidades do futebol, pessoas limpas, transparentes, comprometidas com o futebol e não comprometidas com diversos tipos de máfias, como máfia da publicidade, máfia do crime organizado, máfia das drogas, máfia daquela emissora de televisão, a nossa seleção brasileira não vai trazer o Hexa de jeito nenhum. Vamos fracassar em 2026, vamos fracassar em 2030, vamos fracassar em 2034, e Deus que me livre, se o Brasil tiver virado uma ditadura comunista nos próximos anos, a seleção brasileira vai ficar fora de Copas aí pro resto da vida. Ponto, acabou. Aceitem isso. Hipócritas que assistem esses jogos da seleção narrados por aquele narrador da Rede Globo, fracassado. Fracassado que eu digo sim, profissionalmente, porque financeiramente o cara está embolsando seus 8 milhões de reais por mês, antes era 16 milhões, a Rede Globo cortou o salário dele pela metade, porque não está conseguindo bancar mais os poupudos salários desse povo. Então, enquanto tiver máfia da CBF, máfia da FIFA, máfia daquela emissora de televisão, daquele narrador fracassado profissionalmente que embolsa milhões e milhões de reais todos os meses, a seleção vai fracassar. Não tem o que dizer, não tem mais, sabe? O povo tem que aceitar essas verdades. E sem contar ainda o fracasso brasileiro em parar atividades comerciais, parar diversos tipos de atividades para acompanhar uma seleção fracassada. O povo tudo louco, dirigindo, se acidentando, batendo carros, no desespero de chegar em casa mais cedo para assistir uma seleção fracassada. Isso é um fracasso para o nosso país. Eu não assisti a nenhuma partida da seleção. A ponto que uma das publicações desse canal, eu gravei essa publicação na hora de um jogo da seleção. Entenderam? E eu dou graças a Deus que eu não assisti a nenhuma partida. A primeira e a segunda partida, lá onde eu trabalho, eles pararam, não tinha serviço nesse momento. E a primeira partida eu vim embora para casa mais cedo, escutei música, fiz outras coisas. A segunda partida eu gravei uma publicação para o canal. E as outras eu estava trabalhando. E vocês acham que eu me arrependi disso? Não, muito pelo contrário. Eu só lucrei em não ter assistido jogos de uma seleção fracassada, de uma seleção que já foi para a Copa do Mundo derrotada
E embora tenha demorado para cair a ficha da seleção brasileira e dos milhões de brasileiros, mas está aí, ó. E eu espero, no fundo do meu coração, que vença a Copa do Mundo uma seleção considerada menos importante, uma seleção de menor expressão para essa máfia do futebol mundial, que se compõe aí pela FIFA, né? Para quebrar a cara dos hipócritas e desses mafiosos do futebol mundial, e que eles abaixem a cabeça e saiam derrotados dessa Copa, fracassados. Então, é mais ou menos assim. A seleção brasileira só vai trazer o Hexa se for uma seleção muito parecida com todas aquelas seleções, menos a de 1994, mas as seleções do primeiro campeonato, da primeira Copa de 1958, aquela seleção de 1962, aquela seleção de 1970 e aquela gloriosa seleção de 2002. Se o Brasil tiver as seleções iguais a essas que eu citei, certamente o hexacampeonato virá. Caso contrário, esqueçam. Porque lá em 1994, aquela seleção foi uma cagada. Foi muita sorte. Talvez o Zagallo confiou tanto no número 13 que a fé do Zagallo naquele número maldito acabou na cagada trazendo o tetracampeonato lá em 1994. Mas fora esse episódio, os outros foram de seleções que foram na raça, foram na garra e foram na determinação. E sem contar que em 1994, quem trouxe ali o tetracampeonato, quem salvou a seleção, quem honrou o título, foi o goleiro Tafarel. Sem dúvida nenhuma. Os outros foram coadjuvantes, foram meia boca, mas enfim. Bom, era isso que eu tinha para dizer sobre o fracasso, sobre a derrota da seleção brasileira em 2022. Eu contei um pouco a história aí de outras seleções, né? Espero que tenham gostado da publicação. Se não gostaram, vai ser mais uma publicação fracassada, vai ser mais uma publicação fundo de poço, né? Igual a seleção brasileira atual, né? E o técnico Tite foi o responsável por ter afundado o Brasil, né? E sem contar que o técnico Tite, ele é petista, é lulista, né? Então imagine-se uma coisa. Lula fundou o Brasil, Dilma fundou o Brasil e tivemos um técnico esquerdista que afundou o Brasil em 2022. Essa é a piada dessa publicação. Mais uma vez vou repetir aqueles recados lá que eu dei, né? Dá uma força aí para esse fracassado. A chave Pix está aí na tela. E como que eu ia dizer? Até me perdi aqui no assunto. Lembrei. Eu estarei aí criando grupos de WhatsApp e Telegram para pessoas, né, que estão se sentindo fracassadas, que estão se sentindo derrotadas, oprimidas pela vida. E na próxima publicação, ou talvez no mais tardar nas outras na sequência, vou já estar divulgando os links aí desses grupos, tá, para vocês participarem. Não sei quantos participantes que eu terei, né, porque o canal tá fracassado, não tá saindo do lugar.
Essa publicação está sendo gravada em um domingo. Para quem estiver assistindo em qualquer dia da semana, um bom domingo, um ótimo dia de semana. Aquele abraço e até as próximas.